Então vamos lá? Quais são os riscos de um ano eleitoral no Brasil? Esse é um tema que eu evito falar aqui porque eu sei que ele movimenta muitas paixões, né? É muito complicado a gente falar de eleições no Brasil sem as pessoas acreditarem que essa é a eleição mais importante da história, ou que ela vai definir se o país vira comunista e vira a Venezuela, ou se agora nós vamos ser um grande retiro liberal e vamos virar fascistas, não é isso? Então é basicamente isso, né? Todo ano eleitoral o Brasil tem a mesma teoria, né? Essa é a eleição mais importante de nossas vidas. E no geral, se você está vivo há mais tempo, você é mais escolado e você já percebeu que o Brasil ele até se movimenta, mas ele se movimenta como um grande elefante, não como uma grande formiga, né? As coisas não costumam acontecer tão seriamente assim no nosso país, não tem nada tão relevante dessa forma que vai acontecer. Mas hoje a gente vai tentar falar aqui de quais são os riscos de um ano eleitoral para os investidores, qual postura você deve adotar diante desse risco. É verdade sim, o ano eleitoral ele cria incertezas sobre o jogo. O mercado financeiro ele se comunica a partir das expectativas. Então é assim, se um candidato promete, por exemplo, cortar os gastos do governo pela metade, o que reduziria, né, o risco de um crescimento da dívida pública, de desvalorização da nossa moeda e tal. Tô só um exemplo hipotético, não é possível, tá? Mas só um exemplo absurdo. Obviamente, o mercado reagiria inflacionando já o preço da bolsa, né? Vai crescer o preço da bolsa, a gente vai ter um desenvolvimento muito melhor do mercado, a gente vai começar a perceber o Ibovespa subir, a gente vai começar a ver o dólar cair imediatamente. Se de repente esse candidato ele arranca o pipiu para fora durante um debate público, a bolsa vai começar a cair imediatamente, porque substitui por outro candidato que pode não ter as mesmas características. Bom, antes de eu continuar aqui, quem é Sardinha Raiz, deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha, não quero inscrição por piedade. E lembrando do seguinte, eu sou um investidor e eu tenho um viés terrível, né? Eu sou um cara do mercado financeiro. Você tem que se lembrar disso quando você assistir o meu vídeo, porque senão você corre risco de acreditar que aquilo que eu estou falando é a verdade universal. Eu represento interesses das pessoas que investem em bolsa de valores, que investem em renda fixa no Brasil e tal. E essas pessoas, elas têm interesses financeiros quando o assunto é política. Então eu não sou uma pessoa isenta, eu não sou uma pessoa neutra com relação a isso. Eu tenho uma preferência política muito bem definida que vai de encontro com o liberalismo, que é aquilo que o mercado financeiro prega mais. Nem sempre executa, mas é aquilo que prega, pelo menos. Nesse sentido, a gente tem esse risco fiscal, né, que fica ali à espreita. Então quanto mais um candidato vai bem ou não, pode dar problema. E ao contrário do que as pessoas pensam, né? Você pode pensar, olha, o mercado financeiro ele detesta o Lula, então ele vai ter sempre uma reação complicada à preferência do Lula. Não necessariamente, meus queridos. Porque o que acontece? Como o Lula já está no governo há 4 anos, você espera por uma continuidade daquilo que ele fez até aqui. Então o mercado, ele reage ao Lula como, olha, é uma extensão disso que já está acontecendo. Não é como se ele fosse o bicho-papão. O mercado não enxerga que o Brasil vai virar Venezuela se ficar mais 4 anos de Lula, porque já sabe que não virou, né? Tem ali um Andrade que está cuidando das finanças mais ou menos, que entregou a inflação dentro de uma meta específica junto com o Banco Central, a indicação do Galípolo não foi lá muito ruim, a indicação técnica agora para a CVM depõe a favor do Lulinha Paz e Amor também, então o mercado ele não tá nem aí não é tão grave. É claro, prefere alguém mais centro-direita? Obviamente, né? Ninguém muito radical, ninguém que promete mudanças muito profundas na estrutura de poder vai agradar o mercado tão bem, lembra disso. Porque o mercado ele convive bem com essa estrutura bagunçada que é o Brasil há muitos anos e convive, se senta à mesa e toma vinho. Então não é um problema. Quando a gente pensa nisso, a gente tem uma preocupação então com o ambiente fiscal, juros, como que vai ficar as estatais, a regulação, o dólar e a confiança externa. São esses os 6 aspectos que guiam isso. E aí cada coisa que mexer nisso gera mais volatilidade, gera mais ruído e mais exagero. Cada vez que a imprensa divulga aquelas notas complicadíssimas ou cada vez que um político falar merda, a bolsa vai sambar ao longo do ano. Raul, mas ano passado a bolsa cresceu, né? A bolsa brasileira foi uma das bolsas que mais cresceu em dólar e tal. Agora vai cair tudo de novo? Não necessariamente, lembra disso. Cresceu já com o Lula no poder, já com o Lula sendo o favorito. Não tem muito o que mudar aqui. A gente tem um candidato que é o Lula e tem um candidato que é o Bolsonaro. A gente está indo para o mesmo cenário das eleições anteriores, né? E o mercado tinha uma preferência muito maior e tem ainda, e continua acreditando que isso vai ser possível. Nos corredores da Faria Lima não se considera Flávio Bolsonaro como uma aposta viável ainda, né? Apesar que eles vão ter que aceitar isso, porque o Flávio Bolsonaro é a aposta de boa parte da direita no Brasil. Eles acreditam muito mais numa coisa meio um Tarcísio que vai vir ali, em alguma coisa, querem mesmo saber se o Flávio vai seguir nessa candidatura. E se ele for seguir, existe um pensamento de que ele vai perder as eleições e aí fica nessa coisa, né? A gente vai ter mais 4 anos de Lula e aí todo mundo fica, meu Deus, que horrível e tarará, mas a Faria Lima acaba convivendo. Agora, as ações em ano eleitoral, não é teoria isso, tá? Elas vão mexer mais, a bolsa fica mais reativa. Você pode ver que hoje já tá caindo, né? Ontem tava subindo um pouquinho, qualquer fala do candidato, qualquer rumor da equipe econômica já muda. Até porque o Haddad, que
tem segurado um pouco para farinha alimentar. Estranho, né? Vocês ouvirem dizer isso, mas o Haddad pro mercado financeiro, ele não é tão nocivo quanto parece, tá? Ele chegou a sinalizar que não gostaria de ficar mais tempo nesse cargo, isso foi um problema, né? Então, qualquer proposta genial de campanha que algum candidato der e que o Lula tiver que aceitar pode piorar. Esse populismo que coloca mais injeção de capital pode fazer até nosso PIB crescer nesse ano, mas pode descontrolar também do lado fiscal. Até agora, o mercado não tem conseguido entender muito bem o planejamento do Andrade ali. O mercado está preocupado com esse projeto que colocou a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Então, a gente tem aqui uma volatilidade mais alta. Eu vi muita gente falando em queda. Não necessariamente. Quando a gente diz volatilidade, quer dizer, pode cair 2% num dia e subir 6% no outro. Isso é volátil. A queda é quando vai caindo, sangrando devagar, né? A gente pode passar o ano inteiro vendo a carteira em eletrocardiograma sem saber muito bem para onde vai. Quem sofre mais em período eleitoral são as estatais e empresas de setores altamente regulados. Energia elétrica, essas coisas que os políticos costumam prometer garantindo que vai mexer lá, né? Petróleo, essas coisas. Então a Petrobras, todas essas empresas Vale, que são empresas mais reguladas e gigantes em setores que dependem de uma regulação, bancos, e isso pode complicar. Só que os bancos já tinham apanhado muito, então no ano um pouco melhor, porque passou muita coisa no ano passado. E aí a gente tem, de outro lado, uma volatilidade que também pode alcançar setores dependentes de juros. Por quê? Então um político está falando que vai aumentar os gastos, o Banco Central brasileiro é independente. O Banco Central brasileiro independente, ele não vai diminuir a taxa de juros se o ambiente não estiver favorável. O Galípolo não vai querer mexer na taxa de juros. O Banco Central, ele tem uma única forma de mexer, é só taxa de juros, é só o único mecanismo que ele controla. Então, ele vai ali e não vai querer mexer nessa taxa de juros. Se a taxa de juros não cai, o setor de varejo, construção e indústria mais alavancada, ele tem sofrido, né? Imagina um cara que tomou um empréstimo a 6% tá pagando 15%. É foda. Só que esse empréstimo não era 6, era 6 mais 3. Por exemplo, 9. Aí agora ele é 18. É muito complicado, né? Então isso aqui tá acontecendo. Aí o que é mais defensivo, apesar de mais regulado? A gente tem bancos, energia, porque apesar de você mexer, não vai ter um doido assim nessa eleição com chances reais. O cara que tá lá é o Lula, né? Que o mercado já conhece. E exportação e commodities são setores mais regulados. Eles tendem a segurar o mercado mais em modo de proteção. Então se você estiver procurando isso, né? Você pode conseguir comprar essas empresas em situações mais baratas. Porque você precisa se lembrar também que a boataria do ano eleitoral, ela gera preço. Você precisa se lembrar disso. Se você volta no histórico das empresas, você vai perceber que todo ano eleitoral a gente teve grandes oportunidades. Para o cara que sabe investir, essas oportunidades é o momento de comprar alguma coisa muito legal. Então você aproveita quando todo mundo estiver achando que alguma coisa vai dar merda, que o país vai acabar, o Brasil não aguenta mais 4 anos disso, 4 anos daquilo. Gente, é assim desde sempre, né? Eu tenho 32 anos de existência nessa terra. 30 deles dentro do Brasil, né? 2 viajando. Em todos esses anos que eu estive no Brasil, eu não me lembro de uma única vez sequer onde você andava pela rua e diziam: o Brasil tá sem crise nenhuma, tá tudo uma maravilha, tudo de vento. Para não falar que nunca, nos anos de 2011, 12 ele teve, né? Mas assim, fora esse pequeno período onde diziam que o Brasil estava melhor, todo o resto do período era: ai, os políticos acabando com o Brasil, ai meu Deus, o Brasil tá indo, o comunismo está dominando, ah não, agora é o fascismo que está dominando, essa é a eleição mais importante de todas. Pra você ter noção, tanto que o Brasil é safado, vou te dar esse exemplo aqui muito prático. Você sabia, você que é jovem, né? O jovem brasileiro ele não sabe disso. Quem é o vice-presidente da República hoje é o Geraldo Alckmin. Você sabia que o Lula e o Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu, eles já disputaram a eleição um contra o outro? E sabe o que o Lula dizia nessa época? Que o Geraldo Alckmin era um fascista. Que o PSDB era um partido fascista e que para varrer o fascismo do Brasil a gente precisava votar no Lula. E o Geraldo Alckmin insinuava que o Lula queria implementar o comunismo no Brasil. Você sabia disso? Do mesmo jeito que agora é o Bolsonaro e o Lula, era Geraldo Alckmin e o Lula. E os dois hoje em dia estão numa chapa única. Hoje a esquerda que diz, né, que agora o Geraldo Alckmin ele foi aceito pela esquerda, foi engolido pela esquerda, não porque queria, né, mas porque, não, é que a gente precisa de uma coalizão para vencer o fascismo. Essa mesma coalizão já rolou lá atrás, entre os partidos era o PSOL, só que eles se juntavam, né? O PCdoB se juntavam contra o fascismo, que era o Geraldo Alckmin. Então, pra você ver que é tudo um cinismo, nada vai mudar desse jeito, não. São os mesmos agentes ao longo da história inteira, vai trocando somente a camisetinha, né, da vez. Agora é a camisetinha da CBF, daqui a pouco é outra coisa. Então, não acredita nisso, não. É só uma bobagem. E aí, nisso tudo, a gente pode olhar pro lado da renda fixa, porque na renda variável já entendeu, né? A gente tá na expectativa das eleições para descobrir se a taxa de juros cai para os fundos imobiliários e as ações destravarem ainda mais valor, se tivesse um governo bom agora, né? Ou seja, um governo de reforma, um governo bom que eu defino como bom, né? Seria uma coisa que a Bolsa teria mais potencial ainda para crescer, porque apesar do Lula, a Bolsa tá indo muito bem. E eu sei que para quem é mais de esquerda vai falar assim, nossa, mas parece sempre que na vez do Lula a gente tem que relativizar. Não é isso não, é porque de fato, né, o Brasil ele tem tido bons indicadores de modo geral que tá mantendo a Bolsa de Valores assim. O Donald Trump tem ajudado muito, porque como ele fala muita groselha e tudo, as pessoas estão procurando outros países para investir e tal, então tem a ver com a conjuntura externa. Boa parte do dinheiro que movimentou nossa Bolsa de Valores
no ano passado, ele é dinheiro que veio de fora do Brasil, não necessariamente dinheiro no Brasil. É muito complicado entrar nisso, porque isso é fato. Só que na hora que você vai discutir isso, vão falar, meu Deus, isso é preferência. Não é preferência. Quando é preferência, eu falo. Isso realmente é um fato objetivo, né? Então, apesar do Lula, a Bolsa ter ido muito bem. Mas quando a gente olha pro lado de renda fixa aqui, o ano eleitoral vai mexer diretamente com a renda fixa, porque você fica perguntando, será que o fiscal vai parar em pé? Ou seja, né, o Brasil vai conseguir manter os gastos aqui ou vai virar um circo? Aí se a resposta for não sei, a gente tem um problema. A curva de juros vai ficar mais volátil, o juro longo vai abrir, esse juro lá do IPCA 2045, 2060, ele vai abrir, porque mudou a conjuntura atual, mexe na curva de juros futura. Os títulos pré-fixados IPCA+, eles vão apanhar muito na marcação a mercado se as coisas não funcionarem, né? Porque se a taxa de juros sobe ou se a expectativa de subir aumenta, a gente tem uma mudança. E daí, com isso, a gente tem uma mudança de humor toda hora no mercado, né? O mercado, ele teme o gasto mais do que tudo e aí ele empurra os juros longos para cima com a expectativa de que o ambiente ficou mais duvidoso. Raul, mas não é a dívida soberana, o país não pode imprimir dinheiro? Pode, mas a que custa? A custo de inflação, que vai mexer mais ainda na curva de juros, e aí você vai ter que abrir mais ainda a curva longa. Então, esse não é o ano mais óbvio para tomar risco para a maioria das pessoas, não pelo menos em título longo, né? As pessoas preferem não, por causa dessa volatilidade do curto prazo. Lembrando que isso, depois do ano eleitoral, tende a se achatar, tende a voltar à normalidade. Então, quando a gente vai olhar, né, o Banco Central, ele continua com a autonomia, apesar das tentativas de aumento na pressão política, apesar de sempre ter um candidato que fala que vai tirar essa autonomia, aí isso tudo mexe na expectativa. Tem sempre um Ciro Gomes, se eu entrar, eu vou resolver isso aí, não vai ter mais autonomia não, eu vou fazer o que eu quiser. Cada um fala uma coisa, mas só conversa também, porque não tem muito como mexer nessas estruturas fácil assim não, porque isso altera muito a previsão. E aí o mercado fica tentando fazer adivinhação, né? O fiscal é esse centro do problema, o câmbio pode ter um descontrole e a gente pode ver a nota de rating do Brasil externa, ela mudar dependendo de quem tá melhor posicionado ou não. Saber se a pessoa vai ter governabilidade, compromisso fiscal e capacidade de aprovar os ajustes e as reformas que se fazem necessárias, né? O Brasil precisa de uma reforma da Previdência, precisa de um monte de coisa e tem um monte de candidato mentindo e fingindo que isso não existe. Então a gente tem uma sequência aqui que pode ser a seguinte: fiscal ruim, juros subindo, bolsa sofrendo, crédito piorando, dólar subindo, inflação subindo, juro fica alto, o juro alto, a dívida piora e o fiscal piora ainda mais. É um ciclo, né? Quanto maior a taxa de juros, mais a dívida aumenta mais rápido e mais descontrola tudo. E o inverso também existe. Se tiver um sinal claro de responsabilidade, os juros caem, a bolsa melhora e o real se fortalece, porque o ambiente está muito bom para o Brasil, as coisas estão muito boas, só falta realmente esse quesito. E aí o que é a estratégia que você vai seguir, que é uma estratégia que vai te resolver todos os problemas? Em toda santíssima eleição, se você quiser pode voltar ao meu canal, nos vídeos anteriores, as pessoas vão estar xingando e dizendo que o Brasil vai virar Venezuela em 2 anos e meio, que daqui 2 anos eles voltam pra me contar, volta lá, não aconteceu nada, a bolsa subiu, bateu recorde e tal, mudou todo mundo vai estar dizendo que o dólar vai chegar a 10, o dólar vai chegar a 15 e tal, que o mundo vai acabar se tal candidato não ganhar. Não vai acabar o mundo, não vai acontecer absolutamente nada. Então, se ficar muito barata a bolsa, compra a bolsa. Se a bolsa ficar muito cara porque a expectativa tá otimista demais, aproveita para investir em título indexado CDI+, que a taxa de juros vai cair, vai ter aquele CDI mais bacana. Sempre tem o que você investir. Você vai tentar ir no contrafluxo daquilo. Então, se o Lula continuar sendo favorito, vai ter um desconto bacana, né? Vai ser uma bela oportunidade para você pegar um desconto. Raul, mas e os riscos, e o Brasil, e o fim da República, não, não vai dar em absolutamente nada. O Brasil é controlado não somente pelo Lula e por deputados do Centrão, não. Tem que influenciar essa gente toda. As coisas acabam acontecendo como essas pessoas acreditam. Então, o ano eleitoral, ele é, no geral, muito barulho. Se você fizer aportes todos os meses, todo mês quando cair, né? Compra menos quando subir demais, aproveita para investir um pouquinho mais em renda fixa. Você tira o timing de loteria, você tira essa ideia de ficar apostando. E aí você transforma a volatilidade em aliada. Todo ano eleitoral gerou pra gente retornos excelentíssimos, assim. Para quem investiu em anos críticos, pega ano de pandemia, esses anos críticos, para quem tem medo dessas coisas todas, você sempre vai ter lá. O que você não pode é acreditar em narrativa. Nossa, a gente vai vencer o fascismo a partir da eleição, ou vai vencer o comunismo do Lula e tarará. Aqui o Lula nem é comunista. Se você acreditar que o Lula é comunista, primeiro que você dá muita fé porque ele fala. Você tá acreditando demais num cara que mente, né? Político mente. Aí você vai acreditar que o Lula quer o bem dos pobres e o comunismo? Você vai acreditar nisso mesmo. Então ele teve 30 anos para implementar o comunismo, ele vai conseguir aos 80, na reta final, que a gente não sabe nem se ele tá vivo até o final do mandato, é agora que ele vai implementar o comunismo. Nem os comunistas acreditam nisso. Pergunta pra eles. Pega os canais dos comunistas aí, pode ir lá ouvir. Eles não acreditam, não. Eles falam, Deus me livre, nunca vai implementar o comunismo. Inclusive, a maioria é crítico do Lula até. Você que acredita que o Lula... o Lula será que é neoliberal? Dizem que o Lula é neoliberal. O Lula vai implementar o liberalismo. Não vai dar em nada. Ele vai fazer aquilo que for melhor pra ele, dentro das condições que mantém o nomezinho dele bem, pra que o partido se permaneça no poder pro resto da vida. A mesma coisa o Flávio Bolsonaro. Ele não vai salvar o Brasil, ele não é o Bukele, não vai acontecer
acontecer absolutamente nada. A única coisa que ele precisa é conservar ali o poder do sobrenome dele para que ele tente fazer alguma coisa pelo pai dele, tentar ajudar, tirar da cadeia alguma coisa. Estando com a presidência da República na mão, ele tem uma chance maior. Agora, e ele vai virar ditador, só que se o pai, que era o cara que podia conseguir, não vai ser o filho que vai conseguir, né, gente? Então, assim, que podia ter tentado fazer alguma coisa e tal, não fez, não vai ser esse também. Então, na prática, são todos o quê? Políticos fisiológicos, sobrevivem a vida inteira mamando nas tetas do nosso maravilhoso Estado com dinheiro público, e é basicamente isso. Vão fazer conchava, ajudar os parça deles, fazer uma galera ganhar dinheiro, fazer outra galera desesperada perder dinheiro, e é basicamente isso. Não existe ideologia no Brasil, não existe fé na mudança, não existe nenhuma chance de mudar o nosso país a partir de um ano eleitoral. Nenhum político brasileiro tem a capacidade de mexer na estrutura do nosso poder. É um semi-presidencialismo no Brasil de coalizão. Então é um negócio muito específico. Precisa de toda uma Câmara, se preocupem muito mais com isso, esses votos nesses deputados, né? Que esse sim, a gente tá fora de cogitação. A gente precisa muito mais dessa estruturação. A gente precisa tomar cuidado com as nossas instituições, que o STF já estava querendo interferir no Banco Central, um trem muito sério, ainda bem que deixaram pra lá isso aí, já vai pagar o Banco Master FGC. É esse tipo de coisa. Agora, esse caos é coisa nossa. Isso aqui é igual carnaval e futebol. É tão brasileiro quanto carnaval e futebol. Quem entende disso aqui ganha dinheiro nesse país, ó. Gerações e gerações e gerações. Se você quiser aprender a ganhar dinheiro nesse país do jeito que ele é, porque não tem nenhuma promessa de mudança de curto prazo, você pode ir lá, alvp.com.br, clicar no botão Faça Funcionar de Perfil. Se você tem mais dinheiro, a gente te ajuda até da saída fiscal, se estiver assustado, quer mover seu dinheirinho pro Paraguai, mover lá pros Estados Unidos também, a gente põe pra você. Quer mover pra um lugarzinho mais interessante ali na Europa, a gente leva também, né? Eu acho bacana, um BVI, Ilhas Virgens Britânicas. Eu não quero botar em Cayman, que eu acho legal, botar meu dinheiro em Cayman, porque eu tô com medo de uma coisa ou de outra, né? Ou botar numa criptomoeda e Bitcoin, né? O cara quem chamou assim foi o senador Renan Calheiros. Então, você quiser, a gente leva pra lá, te ajuda a fazer isso tudo dentro da lei, tudo tranquilo. Eu não quero pagar esse imposto sobre dividendos que rolou. Tem várias estratégias, até pra quem é investidor pequenininho, joga num ETF que reinveste automático. Mexe com a previdência. Pra tudo nesse país. Toda porta que se fecha, o Congresso abre uma janela, né? Uma janela que a gente pula com a tranquilidade. Você pode ir lá, preenche o questionário para mim que eu te ensino a sobreviver nesse meio aqui com toda a calma a mim atribuída pela sabedoria milenar de que no Brasil a única certeza que a gente tem é que vai continuar sendo uma bagunça. Então pode ficar tranquilo, com eleição sem eleição, com crença sem crença de que vai melhorar. A gente aceita do jeito que você vier. Clica no link. Pode ser bolsonarista, você pode ser comunista. Eu, assim como os nossos políticos brasileiros, eu não quero saber se o pato é macho ou se o pato é fêmea. Eu quero é o ovo. É isso. Então deixa eu ver se rolou alguma dúvida de vocês aqui. O portal da Analítica não para de melhorar cada dia. Realmente, analítica.alvp.br. É de graça para você consultar dados de empresa. Pode ir lá. Menino, você é um jovem abençoado. Jovem já não sou, né? Já tô 32 anos de idade. Já falei algumas vezes aqui em seu canal que lhe admiro porque acho você muito pé no chão. Muito obrigado. Continue assim, por favor, não se exalte. Nunca se torne orgulhoso. E pior que eu sou, vaidoso e orgulhoso. O meu pior pecado. Apenas siga e seja feliz. Feliz ano novo. Obrigado. Gente como você e alguns poucos outros pés no chão que eu te acompanho. Muito obrigado mesmo. De verdade. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vocês não estão muito com pergunta, né? O Fala Ney falou: Raul, estamos à espera da minha primeira filha. Qual o melhor investimento financeiro que posso fazer pra ela? Se tivesse um vídeo sobre isso, ia ser show. Tem, mas ninguém assiste. Existe esse vídeo aí, como criar uma carteira de investimentos pro seu filho, mas eu sempre digo pra colocar no seu próprio nome e nunca no nome da criança. Eu já vi muita coisa dar errado com isso quando essas pessoas fazem 18 anos e tem muito dinheiro no próprio nome, né? Acaba acontecendo alguns acidentes. Então coloca no seu nome mesmo. Mas vou ter que pagar imposto. Cara, é melhor pagar imposto muitas vezes do que ver o seu filho pegar e torrar esse dinheiro todo com alguma coisa meio idiota. O Giovanninho falaram: tem muito coach revelando que foi nomeado em vários concursos. No entanto, se é tão bom, porque saíram de todos eles e passaram a vender cursos. Olha, eu nunca nem prestei concurso público nenhum, não, tá? Ele me perguntou aí se valia a pena concurso nesse videozinho curto, e eu disse pra ele que acreditava até que valia e tal. Mas, analisando, né, a estrutura do concurso público no Brasil, só para ficar mais claro para você, talvez, Giovanni, é que um concurso público no Brasil, ele vai pagar ali um bom concurso de 15 a 25 mil reais, vamos colocar assim, né? E se você imaginar isso
para uma pessoa que trabalha com internet e consegue montar um produto em cima disso, imagina, por exemplo, a Estratégia Concursos, essas empresas grandes que são vendas de curso para passar em concurso, essas empresas faturam centenas de milhões por ano. Então é um valor muito diferente, né? Você comparar, tipo, 25 mil reais, por exemplo, com centenas de milhões. O que seria perfeitamente justificável alguém passar em um concurso e preferir não assumir esse concurso e sim ensinar outras pessoas a passarem em concurso. Isso pela mesma razão que algumas pessoas constroem mansões, não para morar nelas especificamente, mas para vender para os outros. Você vê que é perfeitamente aceitável. Eu conheço gente que vive num apartamento de 140 metros quadrados, mas gera milhões por ano, vendendo mansões. E ele nem de mansão gosta, que é, pra você ver, abraço pro Edmilson. É isso. Então é perfeitamente aceitável. Tem gente que constrói piscina e não gosta de piscina. É isso a vida. Tem marceneiro que a casa dele é de metal. Porque não tem nada a ver você vender uma coisa com necessariamente gostar dela. Ah, é de bom tom que um vendedor venda algo e também usufrua desse algo? Eu não sei se é de bom tom ou não. Mas, assim, eu entendo que você pode buscar coerência nesse sentido, né? Eu acho que é natural que se busque a coerência. Mas não necessariamente. Eu, por exemplo, vou te dizer, eu tenho uma escola de investimentos e nunca fiz um curso de investimentos, por exemplo. Então, é uma coisa. E eu, inclusive, ensinei como eu aprendi a investir aqui no canal. Falei como que foi aprendizado pra mim. Agora, passei anos lendo livro de finanças ali. Se eu hoje em dia fizesse a mesma coisa, eu seria um idiota, né? Hoje em dia eu acho bem mais rápido aprender desse modelo que eu ensino. Mas na minha época não existia nada que eu acreditasse que fizesse sentido. Só tinha curso do Bradesco de investimento. Não sei se eu ia lá fazer um curso do Bradesco ou da XP. Eu acabei optando por aprender lendo e estudando, né? Hoje em dia existem coisas melhores, mas é isso. Então, não necessariamente porque você gosta de uma coisa ou trabalha com ela, você tem que consumir, né? Imagina se uma garota de programa tivesse que contratar outra no lazer dela. Ela não consome, mesmo que ela venda o serviço, né? Não faz muito sentido, né? Uma diarista, se ela tivesse que contratar diarista para limpar a casa dela, seria um delírio. Então, beijo pra você. Reflita.